Bom dia, igreja. Feliz sábado. Quantos estão jubilosos e alegres nesse momento? Diga amém bem forte. Amém, que legal, eu também estou muito alegre, feliz, e nós estamos jubilosos porque hoje nós temos aqui o grupo Júbilos, que está agora chegando com tudo para valer, com a música, na liderança aqui do nosso irmão Vasconcelo, e nós sabemos que nós temos hoje aqui na igreja um exército muito grande de músicos. Alguém falou que o ambiente hoje já ficou diferente com a música bem atuante da nossa igreja, amém? Vocês sabem o que significa a palavra júbilo? Alegria. Só que eu tive pesquisando, a palavra júbilos é muito mais do que alegria. Do latim, júbilos significa alegria muito intensa, alegria muito forte. Obrigado, minha irmã. Vocês já viram aquelas pessoas que fazem um grito de guerra bem forte? Isso. Então, júbilos é muito mais do que uma alegria simples. Júbilos é uma alegria muito forte. E no Antigo Testamento, essa palavra júbilos, ela era usada geralmente no final de uma batalha, quando o exército vencia uma guerra. Então, júbilos é mais do que simplesmente alegria, é gritar com voz alta. E é isso, meus amados, que nós estamos fazendo aqui nesta manhã, proclamando com voz alta, proclamando com voz audível que Cristo está muito próximo de voltar. Qual é o objetivo do Grupo Júbilos? O objetivo do Grupo Júbilos é levar a mensagem de Deus, é levar a palavra por meio da canção, por meio da música. Nós viemos aqui hoje, meus amados, para se entregar a Deus,
para oferecer a Deus. É interessante que tem muitas pessoas que vão à igreja para receber. Tem muitas igrejas por aí que estão convidando as pessoas para receber alguma coisa. Mas a verdadeira adoração, o verdadeiro adorador é aquele que vai à igreja para doar, para se entregar, para dar o que nós temos de melhor no nosso louvor, na nossa música, na nossa canção. A adoração, meus amigos, ela é o ponto central de todos os problemas da humanidade. Sabiam disso? O primeiro problema da adoração é porque muitas vezes nós adoramos o Deus incorreto, o Deus errado. Esse é o problema da humanidade. O segundo problema é que muitas vezes nós adoramos o Deus certo, mas da forma errada. Eu não tenho dúvida, meus amados, que nós estamos adorando o Deus certo aqui nessa manhã. Agora, a grande dúvida é: será que Deus está aceitando o meu louvor? Será que Deus está aceitando a minha oração? Eu queria falar um pouco nessa manhã, meus amados, desse tema tão importante, música, adoração. Por quê? Porque a nossa vinda na igreja, ela começa com a música, continua com a música e termina com a música. A música, a adoração por meio da música, ela ocupa grande parte do nosso culto aqui na igreja. E você já percebeu isso. Durante o ano, nós cantamos mais de 500 músicas e louvores aqui na igreja. É um trabalho muito árduo, é um trabalho muito difícil de lidar. E nós percebemos que não é um trabalho fácil. Portanto, meus amados, apoiem esse ministério, apoiem esse trabalho, apoiem o trabalho do irmão Vasconcelos, que não é fácil. Se o seu nome está na escala de música, dê uma olhada, para que a gente possa, meus amados, adorar a Deus de forma responsável, termos a verdadeira adoração que Cristo merece e que nós podemos oferecer o melhor que nós temos para a honra e glória do nosso Deus. Apocalipse 14 e o verso 7. Eu queria que os irmãos abrissem a Bíblia no livro de Apocalipse 14, verso 7. É um verso bem conhecido, você conhece esse verso, eu acredito, bem decorado. Apocalipse 14, verso 7, diz assim: dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Diante desse verso, meus amigos, eu faço a seguinte pergunta: o que é adoração? E adorai aquele que fez o céu, a terra e o mar e as fontes das águas. O que é adoração e por que nós temos que adorar o nosso Deus? Por que, meus amigos, que essa questão é tão importante a ponto de a adoração ter causado até uma guerra no céu? A resposta: por que adoramos? Nós adoramos simplesmente porque nós existimos. A adoração é a homenagem máxima que nós prestamos a alguém ou ao nosso Deus. Por isso é importante a pergunta: a quem nós estamos adorando? Adoramos a Deus de muitas formas, mas adoramos por meio da adoração por meio da música, certamente é uma das formas mais intensas que nos aproxima para a Canaã celestial. Deus, ele não precisa da nossa adoração. Se você deixar de adorar a Deus hoje, Deus, ele não vai colocar a mão na cabeça e dizer assim: puxa vida, por que o meu filho lá não quis cantar na igreja? Por que aquela pessoa ali nem diz amém na hora da oração? Meus amados, Deus, ele não precisa da minha e da sua adoração. Deus não precisa do nosso louvor, porque esse caminho é um caminho contrário. Nós adoramos a Deus porque somos nós, meus amados, que necessitamos. Somos nós que precisamos
adorar o nosso Criador. A minha adoração não altera quem é Deus, por exemplo. Deus, meus amigos, Ele é eterno. Deus nunca fica diminuído, nem vai se sentir menosprezado quando alguém não lhe presta um favor ou uma adoração perfeita. Porque nós, adoradores, é que estamos na dependência de Deus. Porque a dependência não está de Deus para comigo, mas sim eu que dependo de Deus para tudo. Vocês já viram aquela frase que alguém disse assim: Deus sem mim, Ele continua sendo Deus. Agora, eu sem Deus, quem sou eu? Não somos nada sem Deus. Nós adoramos a Deus porque a adoração molda e transforma a nossa vida. Nós damos a vida por aquilo que nós adoramos. E muitos por aí estão adorando as posses. Muitos estão adorando o seu dinheiro. Muitos estão adorando o seu talento. Muitos estão adorando pessoas, fãs, músicos, jogadores de futebol. E existem até pessoas que adoram outras pessoas dentro da igreja, seja um músico gospel, seja um pastor. E unicamente Deus merece a nossa adoração. Eu tenho andado em muitas igrejas e eu percebo que em muitas igrejas tem muita programação, tem muito louvor, mas tem pouca adoração. Muitas igrejas, meus amados, estão se tornando um palco de entretenimento e de verdadeiro espetáculo. Eu posso estar pregando sem estar adorando. Eu posso estar cantando sem estar adorando verdadeiramente o meu Criador. E aqui, meus amados, está um grande problema nosso com respeito a esse assunto da adoração, mas principalmente por meio da música. Mateus 15, verso 8, nos diz assim: esse povo se aproxima de mim com sua boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está como? Está longe de mim. E quando eu leio esse verso, eu não aponto o dedo para ninguém. Eu olho para mim mesmo e eu fico me perguntando: será que a minha adoração na igreja está sendo perfeita? Será que tu estás ouvindo a minha oração, a minha prece, a minha pregação, o meu louvor, a minha música? Nem sempre uma igreja que canta é uma igreja que está adorando em espírito e em verdade. O verdadeiro louvor, a verdadeira adoração consiste em viver o verdadeiro cristianismo. No ministério de Jesus, quando ele esteve aqui nesse mundo, as palavras mais duras de Jesus não foram dirigidas aos marginalizados de fora da igreja. As palavras mais repreensivas de Jesus foram dirigidas, sabe a quem? Para as pessoas de dentro da igreja, chamada de os fariseus. A repreensão que Jesus fez naquela época do tipo: vocês são sepulcros caiados, vocês são raças de víboras, vocês são hipócritas. Estavam vivendo o vazio da santidade. Estavam pregando uma coisa, mas lá fora estavam vivendo outra coisa. João 4, 23 diz assim: mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. A adoração aceita por Deus tem que ser verdadeira, tem que ser de alguém que é dominado pelo Espírito Santo, alguém que tenha domínio próprio e não um demônio próprio. Muitas vezes cantamos na igreja: jubilosos te adoramos, mas não estamos adorando a Deus em espírito e em verdade. Muitas vezes cantamos santo, 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 mas não estamos santificados para uma vida de acordo com a vontade de Deus. Muitas vezes cantamos eu te amo, ó Deus, mas não estamos sequer amando ao nosso próximo. Muitas vezes nós cantamos brilha Jesus, mas nós não estamos sendo o sal da terra, nem a luz do mundo. Muitas vezes, meus amados, nós cantamos ao olhar para a cruz, mas muitas vezes o nosso olhar está longe da cruz, em outra direção. No livro Atos dos Apóstolos, na página 566, diz assim: o maior louvor que o homem pode apresentar a Deus é tornarem-se consagrados instrumentos
cujo intermédio Deus possa operar. Deus, Ele quer operar por meio de nós e através de nós, meus amigos, uma obra muito grande ainda nesse mundo. E a nossa adoração, principalmente por meio da música, ela tem esse poder. E essa igreja, ela tem um potencial muito grande para a adoração por meio da música. Nós temos aqui nesta igreja muitos talentos para colaborar e levar avante a última mensagem que o mundo precisa para concluirmos a obra que não é nossa, mas que é de Deus. Muitas vezes estamos sendo enganados com a falsa ideia de que Deus, por ser misericordioso, Ele tolera todos os nossos pecados e que a graça de Deus é tão grande que Ele olha para mim e bate palminhas, muitas vezes pela minha falta de santidade. A graça nesse momento se torna até uma desgraça. Muitos só lembram que Deus, Ele é amor, mas muitas vezes esquecemos também que Deus, Ele é justiça. Lá no livro de Amós, capítulo 5, e o verso 23, diz assim: afastem-se de mim o barulho dos cânticos, porque não ouvirei mais a melodia das tuas violas. Chegou um momento lá no povo de Deus no passado, na época de Amós, que a hipocrisia, os sepulcros caiados na igreja era tão intenso que Amós teve que dar uma repreensão muito grande, uma mensagem muito dura para o povo de Deus. E a mensagem era: os cânticos de vocês não estão mais sendo ouvidos pelos anjos de Deus, porque vocês são hipócritas, porque vocês estão sepulcros caiados. Meus amigos, como que está a nossa adoração? Será que a nossa vida está santificada a Deus? Será que quando nós vemos a igreja, a nossa adoração está sendo verdadeiramente aceita por Deus? E a grande pergunta, ela continua: qual é o perfeito louvor? Qual é a verdadeira música? Outro dia eu preguei aqui na igreja, não sei se foi numa quarta ou no domingo, mas eu preguei aqui um pouco sobre o perfeito louvor. Não sei se o irmão Vasconcelos estava aqui. Qual que é o perfeito louvor? Quem estava aqui lembra. Qual que é a verdadeira música? Porque nós sabemos, meus amados, que há uma polêmica muito grande sobre música na igreja. Essa música pode, essa não pode, essa é boa, essa não é. Essa é secular, essa é profana, essa é música sacra, essa se pode, essa não pode. E a gente fica com dúvida, qual que é a verdadeira música? E eu quero aqui nessa manhã falar para os irmãos qual é a verdadeira música, o verdadeiro louvor. Mateus capítulo 21, verso 16. Queria que o Renato lesse se ele encontrasse, se ele encontrou aí. 21, 16? Isso. Vocês estão ouvindo o que estão dizendo? Jesus respondeu: sim, vocês nunca leram da boca de pequeninos e crianças de peito que tiraste perfeito louvor. Obrigado, Renato. Amigos, aqui está o perfeito louvor. Aqui está a música verdadeira que tem que ser cantada na igreja. A música verdadeira e o perfeito louvor são aquelas músicas que saem da boca da criancinha de peito. Nós sabemos que Jesus disse que se você não se tornar como uma criança, de modo nenhum você vai entrar no reino do céu. E nós sabemos o que é e como que é a vida de uma criança. Numa certa ocasião, eu tive a oportunidade de ir num hospital oncológico e naquele hospital ali tinha a ala das crianças. As crianças com câncer, algumas estavam em estado terminal, mas a gente observava que toda criancinha que estava ali, ela estava feliz, ela estava alegre, ela estava ali sorridente. Por quê? Porque a criança, ela é diferente de nós adultos. E Jesus disse: se você não se tornar como uma criança, você não vai entrar no reino do céu. Nós temos, meus amigos, que nos tornar como crianças. É da boca de pequeninos, de criança de peito, que sai o verdadeiro louvor. O verdadeiro louvor está na boca, sabe de quem? Daquelas pessoas cujo coração é como de uma criança. Mas uma criança de peito, tudo que ela quer fazer, ela depende da mãe e do pai. Ela come, ela se alimenta, ela anda, ela veste. Tudo o que ela faz, ela depende do seu pai e da sua mãe. Meus amados, a melhor forma para que eu possa depender de Deus na minha vida diária é quando eu sou influenciado pelo Espírito Santo. Aí sim, nós vamos cantar o verdadeiro louvor. Aí sim,
Nós vamos cantar a verdadeira música na igreja, porque as pessoas que estão guiadas, as pessoas que estão se entregando a Deus, elas sabem qual é a verdadeira música, o verdadeiro ritmo, a verdadeira melodia. E também a vida dela é uma vida que está em acordo com aquilo que Deus ele quer que a pessoa viva. Tudo que nós temos que fazer para Deus a cada dia é ter uma entrega a Deus. Uma certa ocasião, um pai estava ali com seu filho brincando e em algum momento aquele filho ele corre para o pai e fala assim: meu pai, eu queria 100 reais. E o pai pergunta para o filho: para que você quer os 100 reais, meu filho? E o filho responde: eu quero 100 reais para comprar um presente para o senhor, meu pai. E aquele pai olhou com desprezo para o pedido do filho e diz assim: meu filho, deixa para lá, esquece, continue brincando. Mas depois aquele pai, ele refletiu na pergunta do filho, em saber que aquele filho, ele queria o dinheiro para ser feliz e para que o seu pai se tornasse feliz com aquilo que ele estava dando para o pai, embora sabendo que o dinheiro vinha do pai. Aquele pai queria que seu filho fosse apenas feliz com aquilo que ele queria fazer. E é dessa forma, meus amigos, que Deus também, ele quer. A sua intenção para conosco é essa. E a melhor forma de nós sermos felizes nesse mundo é tendo um coração agradecido, é louvando a Deus, é agradecendo a Deus por todas as bênçãos que Ele tem nos proporcionado por meio da música. A irmã Iris, que tem bastante experiência aí com a obstetrícia, ela entende melhor do que cada um de nós quando uma mãe grávida chega no hospital para dar à luz. E quando começa as dores de parto, as mães sabem muito bem o que é isso. É uma dor intensa, não posso imaginar como que seja essa dor. Ela é intensa, é dolorida, mas ela está infeliz ali com a dor? De forma nenhuma, porque em breve vai nascer uma criança, porque em breve ela estará sorrindo ao lado do seu filho. Meus amigos, nesse mundo nós passaremos por dores e aflições, mas quando nós passamos pelas maiores dificuldades da vida, você sabe o que nós temos que fazer? Cantar louvores a Deus, ser gratos a Deus, porque Deus está nos mantendo e muito em breve Deus vai dar a nossa recompensa. E quando a gente fala desse assunto, eu me lembro, sabe de quê? Eu me lembro daquela história na Bíblia, de Paulo e Silas, quando foram presos, e lá na prisão, lá na masmorra, não sabendo se iam morrer no dia seguinte, a Bíblia nos fala que Paulo e Silas começaram a fazer o quê? Começaram a cantar. Começaram a louvar a Deus de noite. Quem é a pessoa que está diante de uma situação de prisão, de fome, de desprezo, de injustiça, começa a cantar? É somente quando uma pessoa ela tem o Espírito Santo de Deus, é somente quando uma pessoa ela sabe e ela entende que Deus é o dono da vida dela, ela tem um coração grato a Ele. Nós temos muitos talentos aqui por meio da música. Será que nós ainda não entendemos que o nosso louvor a Deus, a nossa vinda à igreja, é apenas para agradecer por tudo que Deus tem feito por nós? Ou quem sabe, será que nós estamos fazendo isso por obrigação, porque tem uma escala? Será que nós estamos vindo arrastado para a igreja? Ou será que o nosso louvor ele está sendo verdadeiro, genuíno? É somente quando o nosso louvor ele for verdadeiro, genuíno. Será que eu estou sendo grato a Deus por aquilo que Ele fez por toda a minha vida? Será que o meu louvor está cada dia sendo aceito por Deus como uma oferenda, como aquilo que eu tenho de dar o meu melhor para que Deus possa cada dia fazer de nós pessoas mais felizes? Nós temos aqui, meus amados, uma igreja que canta, que louva. Nós temos aqui também um maestro. Eu queria chamar aqui o irmão Vasconcelos. Ele vai apresentar aqui o grupo Júbilos. O irmão Vasconcelos tem muita coisa a agradecer a Deus nessa manhã também, porque ele é uma pessoa muito ligada à música desta igreja durante muito tempo. A gratidão dele no coração é muito grande. Ele vai agradecer e em seguida você pode chamar o grupo para que a gente possa cantar aqui a música final do nosso louvor desta manhã. Bom dia, pessoal. Em primeiro lugar, eu gostaria de chamar o grupo para cá, né? E todos aqueles que fazem parte do Ministério da Igreja, do Ministério da Música, como se coloquem aqui, esse é o local que você está
a nossa igreja, nós estamos encerrando aí, mas como o Moisés falou, nós não deveríamos deixar de agradecer a Deus por todas as bênçãos derramadas sobre essas igrejas, sobre o nosso ministério. Este é o ministério raiz, faz parte do ministério da igreja. Tá? Esse, irmãos, é o nosso ministério de música, está representado por essas meninas e também por nós meninos. Tá? Nós, em primeiro lugar, agradecemos a Deus pela oportunidade que Ele nos dá. Agradeço ao grupo, né, e atender o chamado, né, apesar de às vezes já estar machado, né, cobrando, mas é justamente isso, né, eu fui chamado por Deus para ficar com vocês justamente para isso, para cobrar para vocês, tá? E sem o apoio de todos nós como igreja, na verdade, nenhum ministério ele prospera na nossa igreja. Mas quando nós nos unimos para levar avante um ministério que tem dado certo, que é de Deus, que não é nosso, eu tenho certeza, meus amados, que a nossa igreja ela vai ser muito abençoada por meio da música. Amém? Amém. Nós vamos orar fazendo uma consagração e uma dedicação a esses cantores e cantoras que estão tirando o seu tempo, o seu talento para honrar e glorificar o nome de Deus. Vamos orar. Senhor, meu Deus, muito obrigado, Pai, porque Tu deste, ó Pai, a estes cantores o dom da música, o talento, ó Pai, para que eles possam avançar no Evangelho, no Teu trabalho, de pregar a última mensagem para as pessoas por meio da música. Amém. A música, ó Pai, ela fala e toca ao nosso coração. E ela tem, Pai, tocado corações de pessoas. Portanto, meu Deus, muito obrigado, Pai, por tudo. Dedico, Pai, nesse momento, esses cantores e cantoras ao Teu ministério desta igreja. Amém. Proteja, Pai. Mas queremos, Pai, principalmente entregar em Tuas mãos, ó Deus, o nosso regente, o nosso irmão Vasconcelos, para que ele possa ter, ó Deus, força, perseverança, saúde e, acima de tudo, ó Pai, o dom do Espírito Santo para levar avante esse ministério. É o que nós Te pedimos e as agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Estiver dentro do coração, nosso apoio, cada novo dia, cada nova manhã, com minha vida vou louvar ao Senhor. Cada novo dia, sinto seu amor, autor da existência, poeta da história, Ele é meu Criador. Vida, que